Ela estava vendo tanto que Deus estava na hora chamando ela para si, que ela preferiu se calar e ficar se consagrando mais ainda a Deus. E na hora que eu vi ela lá, eu disse: oxe, mamãe, ô mãe, senhora tá bem? Eu ficava tão feliz só de ver minha mãe. A felicidade era tanta que eu queria dar um abraço. A paz do Senhor a todos que estão assistindo agora esse vídeo. Não sei que horário você vai assistir, mas eu quero deixar aqui o meu relato de como minha mãe foi guerreira até o fim e sendo fiel seguidora de Jesus Cristo. Então, antes de qualquer comentário meu da minha parte, eu quero deixar aqui o Salmos 116:15, que fala que preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. É como nós podemos entender esse salmo e levar para a vida da minha mãe, que é onde eu posso falar com liberdade e também com propósito. Assim, né? Entendendo a convivência com ela. Porque minha mãe, ela sempre teve um espírito de pessoa que gostava de se doar para as pessoas e também de falar da palavra de Deus. Ela não podia encontrar com qualquer pessoa na rua que ela encontrasse, ela falava sobre Jesus, porque ela sempre falava que o tempo estava próximo, que Jesus estava às portas e a gente não podia perder tempo. Se você muitas vezes ia no médico, tem aquelas pessoas lá esperando para ser atendida, ela não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Então ela sempre falava: quando você for no ônibus, quando você tiver numa fila, no banco, numa fila de espera, qualquer lugar, você veja uma brecha para falar do nome de Jesus. Então eu quero glorificar com isso a vida da minha mãe, que ela que teve a oportunidade, ela falou de Jesus. Então eu percebi que nas últimas semanas, antes do acontecido, né, que Jesus a chamou, ela estava mais intensa sobre isso aí. Então ela sempre estava assim, mais próxima, falando mais, se dedicando mais, se consagrando mais. É como que ela já sentia que a hora dela na terra era chegada. Então ela estava com a gente, sempre alertando a gente, sempre dizendo que se preocupasse no amanhã, mais com o que você é agora, assim, que você estivesse fazendo de errado, que você se arrependesse, se convertesse, porque nada nesse mundo era capaz de substituir uma vida com Deus aqui para ter uma eternidade com Deus. Então ela sempre frisava: tenha seu momento com Deus, fale da palavra de Deus, viva de acordo com a palavra de Deus e os restantes Deus faz por nós. Às vezes a gente se preocupando com coisa de casa, às vezes de arrumar a casa, de ficar com a casa bonita, ou então de ter bens materiais, para resumir sobre os bens materiais, mas não se preocupava em ter uma vida com Deus. Por quê? Você tem que viver uma vida com Deus aqui, porque quando você morrer, você vai para a eternidade com Ele. Então ela frisava: não adianta viver o melhor aqui da terra e quando morrer, viver o pior. Então o lema era esse: passe o que passar na terra, mas nada substituirá a eternidade. Que você passar na terra, pior será passar na eternidade sem Deus. Então era isso que ela falava. Então, na semana, ela chegou a falar assim, fazendo as coisas em casa, sempre ao lado da gente. E ultimamente ela estava mais com a gente, que ela mora com um dos meus irmãos, mas ultimamente ela estava como colando nas meninas, nas irmãs, que estava mais para o lado de cá, litoral norte, aqui na região, né? Então a gente sempre morando aqui, e ela veio e estava mais com a gente, sempre conversando. E ela chegou uma hora fazendo as coisas em casa e ela disse assim: Deus, se tu queres me levar, eu tô pronta. E sempre quando a gente olhava para ela, a gente ficava meio assim estranho, porque sempre quando ela estava falando isso, era como se ela estivesse sentindo alguma coisa e não queria falar pra gente. Então sempre ela estava: eu tô pronta, Jesus, eu tô pronta. E quando foi sábado agora, que fez 8 dias agora, o sábado passado fez 8 dias agora, ela disse assim: eu estou fazendo de tudo para não ir agora, né? Estou até falando com Deus, estou sempre orando a Deus para não ir agora, mas eu acho que com Deus não vou ter como negociar não, porque eu pedi a Deus para ficar mais um pouco. Como que ela quisesse dizer que queria curtir mais a família e tal, mas que Deus já estava chamando. E o importante disso, que eu também quero frisar, o importante da pessoa ter uma vida com Deus, é ter o Espírito Santo para nos alertar. E ela estava sempre falando que estava sentindo algo e ela não podia mais perder tempo. Então sempre ela estava orando, sempre ela estava buscando. E como eu falei, nesses últimos tempos mais ainda, e ela falou o seguinte, falou para mim, para minha irmã que estava lá perto, testemunha também, que ela disse que estava fazendo de tudo, pedindo até a Deus para não ir agora, mas pelo jeito ela ia ter que ir, porque não tinha negociação com Deus, que ela queria ficar mais um pouco. Era como que ela estava sendo avisada. Isso foi num sábado, ela disse isso. Quando foi num domingo, que também fez 8 dias, domingo agora, que foi no dia que a gente fez, né, o velório dela, ela falou assim:
8 dias fez agora, ela falou assim de manhã: gente, eu tô com uma sensação assim, muito frio e tal. E do nada ela falou assim: eu tive 2 sonhos com velório. Aí eu disse: oxe, mãe. Falei assim, né, oxe, mãe. Já pra ela nem continuar, porque quando ela falou isso, eu senti assim forte no meu coração, porque na mesma semana, enquanto ela sonhou num domingo que fez 8 dias agora, eu tinha sonhado segunda e terça, 2 velórios. E quando foi no domingo, ela sonhou com 2 velórios. Eu nem contei pra ela, nem ela contou pra mim. Só que eu contei pra minhas 2 irmãs. E tava mais perto, eu falei: rapaz, sonhei 2 sonhos com velório. E era muito forte. E eu vivi a semana de segunda até no domingo, que também ela tinha falado, com aquele clima de velório. E como se eu tivesse com o coração partido já, como se eu já tivesse vindo de um enterro, mas era só um sonho. E eu disse: meu Deus, o que é que tá acontecendo? Porque sempre quando a gente sonha, a gente nunca pensa que é com a gente. Sendo que no sonho, eu tinha sonhado com alguém da família que não era minha mãe. Era alguém da família que não era minha mãe. E isso aí eu fiquei: oxi. Como ela disse: misericórdia, Senhor, eu sonhei com velório 2 vezes. Então quando ela disse isso, eu queria saber o restante, de quem era ou com quem ela sonhou, mas ela disse assim, e como que ela queria continuar, mas ela mesmo freou, não falou mais nada. E eu fiquei naquela preocupação, cheguei para minhas 2 irmãs e disse: oxe, eu tinha sonhado com 2 velórios, e minha mãe sonhou também. Aí nós ficamos pensativas e orando e tal, e pensando. E quando foi, ela sonhou isso no domingo, quando foi na segunda-feira, ela não ficou muito bem, mas não falou pra gente. Segunda-feira ela ainda estava com a gente. Quando foi na segunda, ela disse: olha, gente, que a gente estava lá em Marechal, na casa da minha outra irmã. E quando foi lá em Marechal, ela disse: eu estou indo na frente, depois vocês vão. E vocês não vão agora, né? Eu disse: mãe, por que a senhora não espera para ir com a gente, todo mundo junto? Ela disse: não, que a Ângela tá me esperando lá com as meninas e tal. E isso passou, e eu não queria que ela viesse só, mas ela quis. E eu até fiquei com o coração partido na hora que ela queria vir só. Eu não queria que ela viesse só, mas ela preferiu, né? Tá certo. Aí quando foi na terça, ela se sentiu mal e não falou nada. Pelo menos pra gente aqui ela não falou nada. Só quando ela saiu com a outra minha irmã, ela disse: bora ali comigo resolver umas coisas. Minha irmã acompanhou ela. E lá ela falou pra minha irmã: essa noite eu não me senti bem, que foi da segunda pra terça. Aí a minha irmã disse: mãe, tem que ver e tal, vamos fazer uns exames. E procurou, conversou com ela e tal. Aí foi quando ela disse, nem terminou as coisas todas que ela queria fazer. Minha irmã disse que ela estava muito apressada, como se estivesse sentindo alguma coisa, não falou para minha irmã. Minha irmã disse: a senhora está bem, mãe? Ela disse: só estou com uma moleza no corpo e tal. E ela foi para casa. E quando ela foi para casa, lá mesmo ela também se sentiu mal de noite. Essas horas, mais ou menos umas 5, 4 horas da tarde, eu liguei para ela e disse: mãe, como é que a senhora tá? Tá bem? E ela disse: eu falo já. Aí quando foi umas horas, ela mandou um áudio para mim: tô bem, tô melhor. Aí eu digo: mãe, mas a senhora estava sentindo o quê? Aí ela também não me falou nada, mas disse que estava bem, não foi nada demais e estava bem. E ali eu fiquei tranquila, né, que de vez em quando acontecia, qualquer pessoa, ser humano, não se sentir bem e tal. Eu não me preocupei ao ponto de saber se ela ia ficar ruim, pior do que estava, né. Então ela disse: amanhã eu vou aí na sua casa comigo, vou na sua casa amanhã, vou passar aí. Então ela disse: diga que o Adriano, que eu quero falar com ele, e vá na sua casa que eu vou aí. Tá certo. Aí eu desliguei, deixei lá, né? E esperei ela vir. Foi um dia que ela não veio. Aí passou o dia que ela disse, quarta, quinta e sexta e nada. Minha mãe muda. Minha mãe não era de ficar sem mandar recado nenhum, nem nada. Mas ela estava como se estivesse se consagrando. Algumas pessoas vão achar que ela estava se isolando, mas não. Ela estava vendo tanto que Deus estava na hora chamando ela para si, que ela preferiu se calar e ficar se consagrando mais ainda a Deus. Foi o que aconteceu. E depois eu mandei mais 3 áudios, liguei e ela não atendeu. Ela só disse: olha, eu tô aqui, ela mandou um áudio assim: não, eu tô aqui, já vou dormir e amanhã a gente conversa. Como se ela estivesse sentindo alguma coisa, mas ela não disse nada. Ela continuou no silêncio dela com Deus. E assim, quando foi na madrugada de sábado, ela se sentiu mal mesmo. E meus irmãos, minha cunhada, meu irmão que mora com ela, quando ela se sentiu mal, levou ela para a emergência, né? Ali na UPA do Benedito Bentes, que é mais perto da casa onde ela estava com meu irmão. E ali, ela passando mal: ai meu Deus, tem misericórdia e tal. E quando estava o meu irmão, a minha cunhada, tentando reanimar ela falou que não precisava se preocupar, que realmente ela não estava bem, mas Deus já estava chamando ela e ela ia ficar bem nos braços de Deus. Que não adiantava, podia ficar em paz, que ela já estava preparada para chegar no céu diante de Deus, já estaria pronta. E sempre ela repetiu a palavra que já estava pronta. Se Deus quisesse levar ela, chamar ela já estaria pronta, né? Então, resumindo, eu tive um outro sonho,
E eu também eu evitava contar esses sonhos a ela, porque quando a gente chega assim numa certa idade, apesar que a minha mãe era muito de fé, muito da palavra, alguns sonhos ruins eu só contava ou minhas irmãs, ou meus irmãos, até o meu irmão eu cheguei a contar, né? Que tem uma outra irmã da igreja que não estava bem e estava internada na UPA. E passou uns 15 dias ou mais lá, que eu soube pela filha dela que ela estava internada muito mal. E eu falei, eita Jesus, será que a irmãzinha vai subir agora? Deus vai chamar ela agora? E na hora eu disse, eita, pelo jeito ela vai agora, não vai escapar não, porque ela já é bem idosa, muito mais velha do que minha mãe. Minha mãe, para a vista de muito, minha mãe estava bem jovem, na idade e tudo, né? Então eu disse, eita, fulano vai chorar, porque a mãe dela dessa vez eu acho que vai. E chegou o bom de você ter o Espírito Santo também para lhe confortar, lhe dar estrutura, porque a gente, pelo menos eu da minha família, eu já estava ouvindo avisar de Deus sobre a minha mãe, que Deus ia levar. Então, na hora que eu disse, eita, a minha amiga vai chorar, dessa vez fulaninha vai chorar, que a mãe dela deve não escapar, porque eu tinha sonhado com a mãe dela morta, já velando. E a voz falava assim para mim, aquela voz assim suave, não, dessa vez essa pessoa ainda não vai, quem vai é a mãe do Adriano, e o Adriano vai chorar primeiro. Falava assim, o Adriano vai chorar primeiro, essa pessoa vem muito depois, porque o Adriano vai chorar primeiro. E na hora eu entendi que era minha mãe que ia primeiro. Mesmo minha mãe aparentemente bem, porque minha mãe não estava demonstrando que estava debilitada em momento nenhum. Minha mãe sempre estava cheia de vida, estava bem, mostrando para todos que estava bem, tomando água, tendo saúde, entendeu? Ela estava mais pesquisando sobre saúde, comendo bem. Ela estava até mais magra, mas não porque estava doente, ela estava mais magra porque ela estava se cuidando, né? Evitando comer pães, massas, coisas que ofendiam a saúde dela. Então eu creio assim, quando é a hora que Deus vai chamar, ninguém escapa. Agora, o bom disso aí é você estar pronta, como ela sempre falou. Esteja pronta com Deus. Como eu recebi a notícia da minha mãe? Eu estava ainda dormindo, quando a minha irmã Marta chegou aqui na minha porta, batendo. Só que eu não achava que era Marta, eu achava que era a outra irmã minha. Que ela estava com a madrugada, o filho dela estava dodói, e eu sempre fiquei alerta assim, eu pensando, porque se ela for precisar de alguma ajuda, eu tô assim, alerta, né? Então, quando chamou na porta, eu achei que era minha irmã, que o filho dela estava doente, me chamou, bateu, mesmo ela dizendo, sou eu ouvi como se fosse a voz da minha irmã. Aí eu disse, oi, eu ainda estou acordada, o que está acontecendo? Ela disse, sou eu, a Marta. Aí eu abri a porta para ela e eu digo, oi, Marta, o que é? Ela disse, olha, que eu estou chamando a Nubinha, a minha irmã, a Rubiana, e ela não está atendendo. E eu queria que ela ficasse com o meu bebê para eu ir para a UPA, porque minha mãe foi para lá, tá com a Ângela e com o Cícero, mas eu preciso ir lá também. Aí eu, por que, Marta? Mamãe não está bem? Eu já fiquei ruim, porque eu já sabia que algo não estava bem. Na verdade, quando ela disse que a minha mãe estava na UPA, eu já senti que o negócio era mais do que uma simples doença ou uma simples passar mal, entendeu? Então, na hora eu fiquei assim, ela falando, e ela disse, tá certo, mas não precisa ficar assim não, vai tomar uma água, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu fiquei mesmo desesperada, já fiquei pedindo as orações dos santos, né? Quanto mais oração, mais poder, né? Apesar que Deus, quando queria levar a oração numa hora dessa, só para confortar mesmo. Então, na hora eu liguei para as amigas, para uma, para outra, oro pela minha mãe não tá bem e tal, mas nesse momento, eu só pensava em Deus me dê estrutura, Deus é minha mãe, olha a minha mãe, porque é minha mãe, a mãe é sagrada e pra gente, a mãe da gente é eterna, jamais a gente, por mais que tenha sido avisada, tá preparada para isso, mesmo sabendo para onde ela vai, a certeza que ela tinha. E eu fiquei naquele negócio ali, quando foi depois, eu vi um caminhado do Adriano, das minhas outras sobrinhas, tudo o meu corredor da minha casa, e foi na hora que eu fiquei me ligando, meu Deus, será que minha mãe realmente tá bem? E mesmo assim, a minha sobrinha, quando veio, a que se formou agora, que estava tudo pronto para minha mãe ir também para a formatura dela, minha mãe chegou até a tirar as fotos antecipadas com ela, umas fotos que tira antes. E essa minha sobrinha já veio com remédio para pressão, calmante, chá, meio mundo de coisa para eu tomar. Aí já assim, né, para ver se eu estava pronta para dar a notícia, porque na verdade ninguém tinha me falado nada ainda, a não ser o que eu soube logo cedo de Dona Marta, né. Aí quando foi umas horas, me deram meio mundo de remédio e eu tomei, né, que eu já não estava bem mesmo, né, falta de uma mãe, sabe. E mesmo assim eu não sabia ainda. Aí quando foi umas horas, naquele negócio daquele remédio todinho que eu tomei, aí eu tive aquele sono assim, um sono assim, pelo peso do remédio, não foi nem o sono mesmo que eu tava, que eu não queria dormir, né. E na hora eu tive um sonho assim, já para umas 11, 12 horas da tarde já, porque vinha essa agonia o dia todinho. Eu abandonei o celular, não quis saber mais de nada, fiquei só ali em oração para aquela estrutura de Deus vir sobre mim, né. Porque por mais que você tenha fé em Deus numa hora dessa, a estrutura fica abalada realmente. E eu tive um sonho nesse pouquinho intervalo de tempo. Eu dei uma trégua e disse, eu vou descansar um pouco, só fiz deitar assim, para o remédio fazer efeito, porque não estava fazendo efeito o remédio da pressão, deu 22 de pressão.
Eu não tenho a pressão alterada, não tomo remédio para pressão, mas nesse dia deu 22. Aí eu deitei assim para me acalmar, e quando eu comecei a dormir, eu tive um sonho, que eu estava dentro de um hospital, e na hora, num corredor muito longo assim, de longe, como se fosse a luz do túnel, eu via minha mãe dentro de uma besta que vinha como se fosse um relâmpago assim, um relâmpago, um flash, alguma coisa, e muito forte assim, rápido. E na hora que eu vi ela